Estes são temas que pode encontrar em agência.eclésia.pt. Equador, Bolívia e Paraguai, os países visitados pelo Papa Francisco na sua recente deslocação apostólica. Uma região do mundo onde as desigualdades sociais são pronunciadas e a Igreja registra um grande dinamismo. Entre nós está quem conhece bem esta realidade. O Padre António Fernandes é provincial dos Missionários da Consolata e trabalhou na América Latina. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar na nossa companhia. Como é que acompanhou esta viagem do Papa? Surpreendeu de alguma forma a presença deste Papa Francisco na América Latina? Ele que é originário daquele continente, portanto, desde logo, alguém que conhece também muito bem aquela realidade. Não me surpreendeu e acho que teve um alcance religioso, político, social muito grande. Primeiro pela escolha, não? Que foi a primeira escolha que o Papa Francisco teve e a primeira visita que teve. Teve a primeira no Brasil, nas Jornadas Mundiais da Juventude, mas agora foi ele que escolheu. E estes três países são netamente indígenas. A maioria da população é indígena. E esta primeira escolha do Papa acho que foi realmente muito acertada do ponto de vista, digamos, do contexto latino-americano e de escolher povos ou países onde a maioria são povos originários. O Equador, a Bolívia e o Paraguai têm entre 60%, 70%, 80% da população indígena. Eu acho que isso é muito significativo, não? Que os três primeiros países que o Papa escolheu para a sua visita na América Latina foram aqueles que atualmente têm realmente uma grande percentagem de povos indígenas. O Papa sublinhou também bastante a dimensão jovem daquelas comunidades cristãs, daquela sociedade, porque são países com uma percentagem social elevada de jovens e a Igreja também é a imagem disso. Portanto, tem uma componente jovem muito, muito interessante e isso muda tudo no que toca à capacidade mobilizadora da própria Igreja. Isso também, pois a realidade na América Latina, no contexto latino-americano, totalmente diferente das nossas comunidades europeias, não? São comunidades jovens, com a participação de muitos jovens, muitos movimentos juvenis, e também porque o continente latino-americano, neste caso, a grande maioria, há grandes percentagens de jovens, não? Em todas as classes, médias, baixas e altas, e a Igreja em si tem este dinamismo juvenil, não? E eu acho que isso também teve muito característico na viagem do Papa, a juventude, os movimentos sociais, esta característica indígena pela escolha dos próprios países que escolheu e a inserção deles nos movimentos sociais. Depois o Papa seria incontornável fazê-lo, denunciou, identificou as gravíssimas clivagens sociais que ali se verificam, desigualdades latentes naquela sociedade, mas não se ficou pela denúncia. Colocou também na própria Igreja a responsabilidade de ser agente de mudança desta situação. Certo, eu acho que o Papa, depois nas entrevistas seguintes que fez, e bate sempre num tema que eu acho que é extremamente importante. O Papa fala em nome da Igreja e da doutrina social da Igreja. Então a Igreja não pode ficar calada diante destas incoerências que a própria sociedade, nós próprios vamos construindo, que bradam aos céus e que não ajudam verdadeiramente a construir o reino de Deus. Então o Papa tem sido sempre porta-voz daqueles que não têm voz, tem denunciado estas situações que não criam verdadeiramente a fraternidade e criam estas clivagens enormes entre pessoas e propõe através da doutrina social da Igreja. Eu acho que o Papa faz muito bem, evidente, ser o porta-voz daquilo que a Igreja ao longo de todos os séculos foi construindo como a sua doutrina social, não? Ele não tem dito sempre, eu não falo em nome pessoal, falo em nome daquilo que a Igreja tem construído ao longo de todo este tempo e que parte do Evangelho e da dignidade do ser humano. Nós trabalhamos muito na América Latina e creio que em toda a parte, não é importante que o ser humano tenha a vida e a tenha em abundância. E não pode haver vida de Deus se não existe uma educação, uma saúde e condições dignas para que todo o ser humano possa viver esta sua vida, que é um dom de Deus, com bastante dignidade. E o Papa tem alertado sempre para este perigo que nós muitas vezes construímos com estas clivagens. Padre António Fernandes trabalhou na América Latina, conhece bem aquela realidade e na sequência do que estava agora a sublinhar,
por vezes a fronteira não é muito clara ou é difícil separar as águas quando se propõe, se anuncia e se luta pela doutrina social da Igreja naqueles territórios. Onde é que termina a proposta religiosa, o envolvimento político, a conotação com determinadas ideologias. É um desafio muito grande que se coloca à ação do missionário quando está a trabalhar naquele terreno. Eu acho que temos que partir disto. O cristão é um homem que constrói a sociedade, está na sociedade, participa da construção desta sociedade e ser cristão passa sobretudo por construir a cidade. O homem político, nós somos por natureza homens políticos porque somos construtores desta cidade. Fazemo-lo através do Evangelho, dos valores do Evangelho. E eu acho que a proposta do Evangelho, antes de ser de denúncia, é de construção, é de proposta de vida, é de proposta de sociedade. Então acho que o Evangelho, a Igreja, traz em si uma proposta da construção da cidade, que é uma proposta política também. É religiosa, porque nasce do nosso ser religioso, mas como seres que somos em construção numa sociedade, da cidade, e com opções que temos que fazer no dia-a-dia, nós fazemos-la a partir do Evangelho, como proposta. Evidente que se existem situações em que o ser humano verdadeiramente não é respeitado na sua condição de ser humano, tem que ser denunciado. E eu acho que a política e a religião, ou melhor, o ser cristão implica a nossa adesão e a nossa construção política da cidade. Somos cidadãos, a política não é só dos políticos, nós temos que verdadeiramente reconstruir este ser humano como ser político e construtor daquilo que é a polis, não? E daquilo que é o nosso ser cristãos nesta sociedade. Não podemos ficar à margem. É fácil, presumo que a credibilidade da própria Igreja naqueles países passa muito por este estar ao lado do homem que sofre, do mais pobre. Como é que é depois também, independentemente desta questão mais social, o entrar da proposta cristã nestas culturas indígenas? Pois eu acho que falar de culturas indígenas, primeiro temos que compreender a diversidade de povos e de contacto que existe destes povos com o mundo, com a sociedade envolvente. Não? Eu vivi num estado onde haviam 8 povos indígenas e todos eles com graus diferentes de contacto com esta sociedade envolvente. Alguns que só tinham 40 anos de contacto com a sociedade envolvente, outros com 200 e 300 anos de contacto. Então, há uma diversidade muito grande na aproximação do próprio missionário a estas realidades. Acho que é importante ter sempre presente 3 aspectos. O primeiro, compreender que temos que dialogar. E temos que compreender o outro na sua cosmovisão, na sua maneira de compreender o mundo, na sua maneira de se relacionar e de se relacionar com o próprio Deus ou com as divindades, no caso de muitos povos indígenas, e há que tratar de respeitar ao máximo estes povos. Depois há que compreender a situação que muitos destes povos vivem de exclusão. É importante a polis, a construção da cidade, pressupõe a inclusão do outro como ele é, não para que o outro seja como eu desejo que ele seja, não? E acho que é importante incluir os outros na sua diversidade. E compreender esta dimensão diversa dos povos indígenas, na sua cultura, na sua educação, na sua maneira de compreender a saúde, é fundamental também para a nossa vida. E terceiro, uma pessoa que dialoga, que se faz companheiro, está disposto também a testemunhar estando presente e acompanhar as lutas. Eu trabalhei com povos indígenas que lutavam pela terra, pela dignidade, pelo reconhecimento da sua educação e da sua cultura, e muitas vezes isto pressupõe a perseguição. Então, mas é preciso que o missionário, o sacerdote, a Igreja esteja presente. E estar presente é estar presente fisicamente, não só de coração, de mente, mas acompanhar estas comunidades nas suas lutas diárias. E era isso que acontecia, não? Muito bem, Padre António Fernandes, foi isso que aconteceu. Com a sua experiência, é isso que veio muito ao de cima nesta presença do Papa Francisco na visita a estes 3 países, Equador, Bolívia e Paraguai. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós no programa Eclésia. A Eclésia a centrar hoje a sua atenção nesta recente deslocação pastoral do Papa Francisco à América Latina.